Você já sentiu que algo está errado? Como se o Brasil estivesse mergulhado em um caos invisível. Não é só crise econômica, nem só corrupção política. É algo mais profundo, algo espiritual. Todos os dias, vemos escândalos, violência, divisão, intolerância. Mas por trás de tudo isso, existe um cenário que a maioria se recusa a enxergar. Uma guerra silenciosa. Um confronto entre luz e trevas. E o mais assustador, essa guerra já começou. E quase ninguém está lutando. Enquanto o povo se distrai com o barulho das manchetes. Enquanto os olhos se voltam para as disputas humanas. Um inimigo invisível está avançando. Hoje, você vai atravessar o véu. Vai entender o que está por trás do colapso moral e espiritual do país. Mas aviso, depois disso, você nunca mais verá o Brasil da mesma forma. Nos bastidores do poder, além dos holofotes da mídia e das timelines agitadas das redes sociais. Existe um movimento invisível que poucos percebem, mas que afeta tudo. E não é teoria da conspiração. É realidade espiritual, bíblica, profética. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Efésios 6, 12. Essa guerra não é travada com armas, mas com ideias, valores e espíritos. Censura travestida de proteção. Liberdade que oprime a verdade. Mentiras sedutoras que estão sendo vendidas como avanço. E o pior, uma geração inteira está sendo moldada por isso, sem sequer perceber. Antigamente, as batalhas eram declaradas com armas e exércitos. Hoje, elas acontecem na mente, no coração e nas decisões que parecem inofensivas. Enquanto muitos cristãos dormem, o inimigo ocupa territórios. Territórios que antes eram sagrados, escolas, tribunais, famílias e até púlpitos. Essa guerra é silenciosa, estratégica e implacável. E o Brasil está no centro de algo muito maior do que parece. Você está preparado para o que vem a seguir? Agora pare e observe o que está acontecendo no Brasil. Por que o nome de Deus incomoda tanto? Por que líderes cristãos estão sendo silenciados? E por que valores que antes eram fundamentos da sociedade agora são tratados como ameaças? Isso não é por acaso. Existe uma guerra espiritual sendo travada nos bastidores da política, nas salas de aula, nas decisões jurídicas e até dentro das igrejas. A voz profética está sendo caçada. Assim como os profetas da Bíblia foram perseguidos por confrontar reis e sistemas corruptos. Hoje, qualquer um que defenda a verdade bíblica é taxado como intolerante, radical ou até criminoso. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal. Isaías 5, 20. Enquanto muitos discutem ideologias, partidos e preferências pessoais, a verdadeira batalha acontece no invisível. Casas sendo divididas. Escolas doutrinando crianças. Igrejas cedendo à pressão cultural. O inimigo não precisa mais se esconder, porque a distração é a sua maior arma. E se você acha que tudo isso é apenas opinião, está na hora de abrir os olhos. A guerra espiritual no Brasil é real. E ela já chegou à sua porta. Você já reparou como símbolos ocultos, rituais esotéricos e referências espirituais distorcidas têm se tornado cada vez mais comuns na TV, nos filmes e até nos desenhos infantis? Aquilo que antes era escondido, hoje é exibido em horário nobre, com aplausos. Mas o que muitos veem como arte ou liberdade criativa é, na verdade, uma estratégia de doutrinação espiritual. Rituais são transmitidos ao vivo. Letras de músicas exaltam entidades. Símbolos antigos de rebelião contra Deus estão por toda parte, sendo celebrados como cultura pop. Porque os filhos deste mundo são mais astutos na sua geração do que os filhos da luz. Lucas 16, 8. Essa exposição não é inocente. Ela rouba mentes, corrompe valores, normaliza o mal. É um ataque direto às próximas gerações. Enquanto isso, muitos cristãos estão distraídos, anestesiados, calados, dormindo em plena guerra. E a pergunta que não quer calar é: como chegamos até aqui sem perceber?
A resposta é simples. Quando o povo de Deus se cala, o inimigo fala mais alto. E neste momento, ele está gritando em todos os cantos. E sendo aplaudido. No meio dessa batalha invisível, há um silêncio ensurdecedor. Não é o silêncio dos ímpios. É o silêncio da igreja. Muitos crentes estão ocupados demais com suas rotinas, seus problemas, seus confortos, para perceber que o inimigo já entrou no campo. Ele está nas escolas, nas leis, nas redes. E agora, ele está dentro dos templos, disfarçado de progresso. Enquanto líderes se calam para não perder seguidores. Enquanto cultos se tornam shows e mensagens se transformam em autoajuda. O fogo do altar está apagando. Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Efésios 5, 14. Essa palavra não é apenas uma metáfora. É um grito de alerta. Porque o maior campo de batalha não é político. É espiritual. E o maior erro da igreja não é ser perseguida. É estar distraída. Não estamos perdendo a guerra porque o inimigo é forte. Estamos perdendo porque muitos deixaram de lutar. E se a luz se apaga, as trevas dominam. A pergunta agora é: você está acordado ou ainda dormindo? Esta guerra invisível não será vencida nas urnas, nem com debates acalorados, nem com hashtags nas redes sociais. A verdadeira batalha exige outra arma. A arma espiritual. A Bíblia é clara. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6, 11. Jejum, oração, fé inabalável e santidade são as ferramentas que fazem a diferença. Não é sobre força humana, mas sobre poder divino atuando em nós. Enquanto o inimigo usa estratégias sutis para enfraquecer a fé e desviar corações. A resistência verdadeira está naqueles que se levantam em oração, que buscam a presença de Deus e que não cedem às pressões do mundo. O Brasil não é um país perdido. Tem um chamado espiritual, um destino divino. Mas para que isso se cumpra, o povo de Deus precisa despertar e lutar. Com jejum, vigília e, acima de tudo, fé firme no Senhor. Porque o tempo de silêncio acabou. E a guerra só será vencida com os joelhos no chão. A guerra espiritual não espera por indecisos. Ela avança, implacável, enquanto muitos ainda hesitam. Agora, a pergunta é clara e direta. Você vai assistir à destruição ou vai levantar-se para lutar? Não há meio termo nesse campo de batalha. Ou você escolhe a fé que transforma, a oração que fortalece, o jejum que liberta, ou permanece na passividade, permitindo que o inimigo avance sem resistência. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Apocalipse 3:20. Esse é o convite para cada um que assiste agora. O tempo de esperar passou. É hora de ação, de arrependimento, de compromisso real. O Brasil precisa de guerreiros espirituais, não de espectadores. E a decisão que você tomar hoje pode mudar o rumo do seu destino e do país. Levante-se. Reaja. Seja a luz que brilha nas trevas. Porque essa guerra é sua, e o tempo está acabando. A guerra espiritual que se desenrola no Brasil não será vencida por palavras vazias ou gestos superficiais. Ela exige vigilância constante, coração firme e atitude decidida. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Mateus 25:13. É tempo de acordar do sono espiritual e abrir os olhos para as realidades invisíveis que ameaçam a alma do nosso país. Não adianta reclamar das notícias, das leis injustas ou da perseguição se não estivermos preparados para a batalha. A verdadeira resistência começa no joelho dobrado, na oração fervorosa e na fé inabalável. É a arma que não falha. O Brasil tem um chamado divino que não pode ser apagado pelas trevas. Mas essa missão depende de nós, daqueles que não se vendem, não se curvam e não se calam. Este é o momento de decidir, continuar na distração ou despertar para a missão que Deus confiou a cada um. Porque o tempo está acabando. E a vitória só será possível para os que estiverem vigilantes e firmes na fé. A guerra espiritual no Brasil já começou, e a pergunta que fica é:
Você vai assistir a tudo acontecer ou vai levantar-se e lutar? Essa batalha não é só para líderes, pastores ou figuras públicas. Ela é para cada um de nós, para cada cristão que deseja ver o país transformado pela verdade de Deus. Compartilhe este vídeo com aqueles que ainda dormem, com os que ainda não enxergaram o que está em jogo. Porque o inimigo não vai esperar. Ele avança enquanto muitos permanecem em silêncio. Deixe seu amém nos comentários se você está firme nessa luta espiritual. Se está disposto a ser luz em meio às trevas. A ser voz profética. A ser resistência. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Porque as próximas revelações serão ainda mais profundas e essenciais para quem quer estar preparado. O tempo de silêncio acabou. A hora de agir é agora. A vitória é dos que lutam, e você está convocado.